Agora a gente começa esse bloco conversando com o Dr. Marcos Knobel, que é cardiologista, vice-presidente do Hospital Israelita Albert Einstein. E a gente vai falar, como eu prometi ontem, sobre infarto. Eu tenho ficado realmente preocupada com o número de infartos que está crescendo, de pessoas que deixam de buscar o hospital e acabam, muitas vezes, perdendo a chance de continuar vivendo. O doutor já está aqui via Skype. Uma alegria revê-lo, Dr. Marcos Knobel. Muito obrigada pelo seu tempo e sua disponibilidade para conversar com a gente, viu? Cláudia, tudo bem? Prazer é o meu estar aqui mais uma vez, conversando com vocês. E vamos falar um pouquinho dessa questão do infarto do miocárdio e vamos correlacionar com a situação atual do Covid. E o que você falou agora realmente é muito importante, né? A vida fora as doenças relacionadas ao Covid, ela segue, né? Então, isso não vai impedir das pessoas terem seus problemas cardíacos, gastrointestinais, pulmonares, que não sejam, e outras ginecológicas, urológicas, a vida vai seguir, ok? O grande problema disso é que, pela situação do isolamento que muitas pessoas estão fazendo, em algumas situações em que a pessoa tem algum sintoma, ela evita sair de casa e vai postergando a procura a um médico, certo? E se enquadra o infarto do miocárdio. Nós sabemos que o infarto do miocárdio, ele tem inúmeros fatores de risco, ou seja, pessoas obesas, sedentárias, diabéticas, hipertensas, tabagistas, pessoas estressadas e com fatores familiares hereditários. Tudo isso são fatores que vão levar a uma pessoa poder ter um risco maior do infarto do miocárdio. E um dos fatores que eu coloquei é o estresse, né? Quem não está estressado nesse momento? Quer seja por fatores econômicos, né? O país também enfrenta uma crise econômica muito grave, e o medo de pegar a doença, o Covid-19. Não só o medo da pessoa, mas também o medo dos amigos, dos familiares pegar. Então, toda é uma situação que leva a pessoa a ter um quadro de estresse um pouco maior. Somando-se a isso, o fato da pessoa evitar de sair de casa. Eu tenho falado com muitos pacientes, e pacientes eles estão praticamente já há 60 dias, mais de 60 dias, sem botar o nariz fora de casa, ok? Então, tudo isso, somando-se, leva a um risco maior da pessoa estar tendo algum problema clínico ou até cirúrgico dentro da sua residência, e pelo receio de sair e contrair o Covid-19. Paralelamente a isso, as pessoas têm um receio também de sair de casa para contrair o vírus. E diante de alguns sintomas que podem ser já um aviso que a pessoa vai evoluir para algum problema cardíaco, no caso, ou seja, começa a ter uma dor no peito, aí confunde que é o estômago, acha que está nervosa por isso daí, começa a ter um pouco mais de falta de ar. E num momento em que nós não estivéssemos nessa pandemia, essa pessoa sairia e procuraria o auxílio médico, ela fica em casa com receio de sair e de pegar o Covid. Consequentemente, ela está deixando de se tratar de problemas cardíacos e outros problemas também. E quando ela vai ter um sintoma maior, pode já ser tarde para fazer um tratamento. Veja que interessante. Em Nova York, como eles tiveram já, o pico deles foi antes do nosso, alguns levantamentos foram feitos e mostraram que o número de paradas cardíacas atendidas em casa aumentou 800%. O que significa? Justamente isso que eu falei. A pessoa começou a ter algum sintoma cardíaco, evitou de procurar o seu médico, ao pronto-socorro, e quando teve o problema maior, já foi uma parada cardíaca, ou seja, foi muito tarde. E paralelamente a isso, o número de infartos, o número de procura a pronto-socorro de pacientes com problemas cardiovasculares caiu muito. Ou seja, nós estamos deixando de tratar esses pacientes estão tendo complicações muito graves em casa devido ao receio dessas pessoas saírem para o hospital. Eu fico imaginando, doutor, que a gente confunde um pouco os sintomas.
Hoje em dia, até por conta do medo, qualquer coisinha que a gente sente no nosso corpo já vem o pensamento, será que é a Covid-19? Será que eu peguei esse vírus? E a falta de ar, por exemplo, a gente ouve falar que é um dos sintomas, né? E você disse agora há pouco de falta de ar relacionado a um problema cardíaco. Agora, existe diferença de uma falta de ar para outra? Olha, a falta de ar, ela é multifatorial, certo? Você pode ter uma falta de ar relacionada a um problema cardíaco, uma falta de ar relacionada a uma asma, a problemas respiratórios como uma pneumonia bacteriana, ou também uma falta de ar relacionada ao Covid-19. E ainda mais, você pode ter uma falta de ar como ansiedade, a ansiedade levando à falta de ar. É muito difícil, às vezes, você fazer esse diagnóstico. A recomendação que eu sempre passo para os meus pacientes, para alguns amigos, é que tenha sempre um médico para poder trocar essas ideias e, em conjunto, definir o que é melhor. Muitas vezes eu converso com pacientes e diante de determinados sintomas, eu oriento eles a ficarem em casa. Vamos ficar em casa, vamos observar, vai entrando em contato comigo diariamente. Porém, em alguns pacientes, dependendo dos fatores de risco que essa pessoa apresenta, das comorbidades, das doenças que essa pessoa já tem de base, muitas vezes é importante essa pessoa ir até um pronto-socorro para fazer o diagnóstico diferencial. Saber se é uma falta de ar de uma origem cardíaca, que está piorando a insuficiência cardíaca, de uma falta de ar até desenvolvida pelo Covid-19. Então, o meu recado é: divida essa dúvida com o seu médico e juntos achando qual o melhor momento de procurar o serviço médico ou não, ou fazer um tratamento a nível domiciliar. Perfeito. Voltando um pouquinho para a questão do problema cardíaco, mais especificamente do infarto, eu percebo que as pessoas têm dificuldade mesmo de perceberem se estão infartando ou não, né? O meu pai, por exemplo, já teve alguns episódios e ele mesmo falava, eu estava achando que podiam ser gases, eu estava achando que podia ser um desconforto abdominal e era um infarto, quer dizer, tinha que ter ido rápido para o hospital, graças a Deus foi a tempo, mas não é só ele, muita gente sente dificuldade em perceber se é um infarto ou não. Como é que a gente pode... Tem outros sinais além da falta de ar? Sim. O sinal clássico do infarto, né, da dor cardíaca, é aquela dor que ocorre bem aqui na região do lado esquerdo do peito, geralmente uma característica de um aperto, um peso, às vezes até uma queimação. Essa dor pode ser também que a gente chama retroesternal, que ela ocorre bem aqui no centro e às vezes ela sobe aqui da direção do peito para o pescoço. Também pode ter dor no pescoço, na mandíbula, uma dor isoladamente no braço, aquela dor que começa no peito, vai no braço. Isso que nós estamos falando é a dor clássica, né? A dor que a gente encontra nos livros. Porém, em muitas situações, nós temos infartos com sintomas atípicos, que aí enganam tanto o paciente e às vezes a equipe médica também. Então, aquela dor assim que começa, uma queimação na boca do estômago. Muitas pessoas acham que estão tendo um quadro de uma úlcera, uma gastrite, tentam tomar um antiácido e a dor não melhora, aí acham que comeu alguma coisa estragada ou é muito estresse que está levando a uma piora dessa gastrite. Então, os sintomas de um infarto do miocárdio, de uma dor cardíaca, eles podem ser muito variáveis e cabe também ao paciente tentar reconhecer, por isso que é muito importante educar o paciente em relação aos sintomas e uma rápida procura um serviço médico ou contato com o seu médico. Em algumas pessoas, os diabéticos, por exemplo, eles não têm tanta dor, eles já começam a se manifestar outros sintomas, por exemplo, a falta de ar. Então, às vezes, o diabético ele pode infartar sem dor nenhuma no peito, mas com falta de ar. Isso também confunde muito se a pessoa está tendo um infarto ou se é um quadro pulmonar. Então, os sintomas cardíacos, eles são muito variáveis mesmo. Ok. Pessoas que não têm nenhum precedente, nunca passou mal, nunca teve nada no coração, ela pode infartar de repente, até por conta do estresse, de uma notícia, algo assim? Infelizmente, sim, Cláudia. As manifestações de um problema cardiovascular, na coronária, podem ser desde pessoas totalmente assintomáticas que estão jogando bola e vão cair dura no campo, até uma dor que só ocorre aos grandes esforços, ou seja, essa pessoa só vai ter uma dor no peito característica quando correu mais que 1 quilômetro, mais que 5 quilômetros. Pode ter uma dor
que ocorre quando faz um pequeno esforço ou até uma dor em repouso prolongada, que seria, no caso, o infarto do miocárdio. Ok. Bom, a gente sabe que uma pequena parcela da população tem acesso a hospitais maravilhosos, como o Hospital Albert Einstein, né? E eu fico sempre pensando assim, neste momento, eu ouço na televisão que ainda existem vagas em alguns hospitais, mas para esses pacientes que não estão com Covid, será que os hospitais estão preparados para receber, por exemplo, um paciente que está com problema cardíaco? Esse é um grande problema, né, Cláudia? Eu acho que o Covid-19 está mobilizando toda a estrutura hospitalar, quer seja privada ou pública de São Paulo, do Brasil e do mundo, para dar uma prioridade para o Covid-19. Porém, em vários locais, como os hospitais privados também, você tem agora dois fluxos, o fluxo do paciente Covid e o fluxo do paciente não Covid. Como eu falei para vocês, a vida continua, os outros problemas clínicos, cardiológicos e oncológicos também continuam. Veja que interessante, uma pesquisa recente que eu vi do Hospital do Câncer, que no mês de abril desse ano, eles diagnosticaram 80% menos de tumores do que em abril do ano passado. Ou seja, não é que está diminuindo a incidência de câncer. Os pacientes estão desenvolvendo câncer, mas não estão procurando serviços precocemente no momento que eles poderiam ser tratados e até ter uma cura desse problema. Agora, infelizmente, em alguns serviços públicos, você não consegue ter as vagas necessárias para o tratamento de outros problemas. Todos os serviços têm que deixar uma boa parte reservada para o Covid e uma parte para pacientes não Covid. Porém, com não vamos dizer um colapso, mas com esse aumento progressivo da procura de leitos por pacientes com portadores de Covid, os leitos para pacientes não Covid, eles com certeza, eles ficam muito mais reduzidos do que em uma situação habitual. Mas é óbvio, isso serve para todos. Pacientes que têm acesso à rede privada, pacientes com acesso somente à rede pública, dependendo dos sintomas, eles têm que procurar um serviço para ser tratados, porque o problema que eles estão carregando pode ser um problema grave, mais grave ainda do que o Covid, e levar a um desfecho fatal. Ok. Sendo assim, queria te deixar agora com algumas considerações finais, mas queria que você priorizasse dicas para que a gente pudesse manter o coração o mais saudável possível, né? Então, serve, Cláudia, como todas as outras orientações como a gente faz, né? Então, combater os fatores de risco. Infelizmente, a gente tem aqueles fatores que são imutáveis, ou seja, a característica genética. Então, se você tem pai, mãe que tiveram problemas cardíacos precoces, isso daí você carrega, talvez, essa carga genética com você. Agora, todos os outros fatores, eles são mutáveis. Então, pessoas hipertensas, um bom controle da pressão, pessoas diabéticas, manter a glicemia bem controlada, o colesterol é fundamental também estar bem controlado, cessação de tabagismo. O tabagismo é um fator de risco muito relacionado com problemas cardíacos, o estresse também, então o relaxamento, a pessoa ficar calma nesses períodos é muito importante. E veja, com uma atitude você consegue resolver, não vamos dizer assim, mas ajudar a controlar todos esses fatores, que é a atividade física. Com a atividade física você consegue se condicionar do ponto de vista cardiovascular, você consegue perder peso, você consegue reduzir níveis de colesterol, reduzir níveis de glicemia e até controlar um pouco mais a hipertensão arterial. Em muitos pacientes nós não precisamos entrar com medicamento para fazer esse controle metabólico. Só com atividade física bem feita, você consegue tudo isso aí. Uma alimentação balanceada, com pouca gordura, poucos alimentos industrializados, com gordura trans, que é muito ruim para o colesterol, diminuição também de carboidratos. Tudo isso daí vai ajudar a uma saúde cardiovascular e a melhorar e diminuir
esses desfechos dessas pessoas. Muito obrigada, doutor Marcos Knobel, sempre excelente, é sempre uma alegria revê-lo. Obrigada por ajudar os nossos telespectadores aí, pela excelência que você desempenha como médico, viu? Um prazer. Eu que agradeço, Cláudia, eu que agradeço o convite, eu estou sempre à disposição para falar com você e com seus ouvintes. Tá ótimo, um abraço para toda a sua família, em especial para o seu pai que mora no meu coração. Muito obrigada. Muito obrigado, para vocês também, Cláudia. Olha, o doutor Marcos Knobel é filho do doutor Elias Knobel, que é um cardiologista também mais antigo, maravilhoso. Aliás, que família boa. E é bom assim, né? Cerque-se de bons médicos sempre, tá bom?